Cumprimentamos com a paz do Senhor. Convidá-los a abrir a palavra em Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Antes de ler, eu peço de antecipadamente perdão aos irmãos, se eu consigo um pouquinho, estou com uma tosse, me perdoe, tá? Mateus capítulo 26, nós leremos do verso 36 em diante. Então, chegando Jesus com ele a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E por segunda vez orou, dizendo: meu Pai, se esse cálice não puder passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua santa palavra, poderosa, bendita. E nessa noite a tua palavra pode nos transformar, pode nos corrigir, pode nos exortar, edificar, pode nos salvar, pode nos limpar. E assim eu peço que o teu Espírito opere nessa noite conforme a necessidade desse povo. E ministre ao nosso coração, porque a igreja é tua, a palavra é tua, Senhor. No nome de Jesus, se há algum impedimento, seja destruído agora, e que a tua palavra caia em terras boas, que o Senhor tire do meio do teu povo o cansaço, a distração, e coloque o coração aberto, Senhor, para ouvir aquilo que tu queres. E sobre a minha vida eu peço a tua misericórdia, Senhor, porque somos falhos, somos limitados, mas apesar disso, usa-nos para a glória do teu nome. Ensina-nos nessa noite, ministra ao nosso coração. Nós oramos e agradecemos. Amém. Podem sentar-se. Nós temos vindo neste mês de abril, de comemorações da Páscoa. Nós, no Ministério de Pinheiros, no dia 14, Cristo sendo a nossa Páscoa, nós celebramos aqui no dia 14, mas nós, nesse mês, vimos aí muito comentário em redes sociais, em televisão, em reportagens, sobre a crucificação de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre o sacrifício na cruz de Jesus. E o Senhor levou-nos a meditar um pouco sobre aquilo que antecedeu essa crucificação, que muitas vezes passa desapercebido da igreja, o momento na vida de Jesus. E aqui nesse contexto, Jesus está no cenáculo, está na casa onde ele comeu a Páscoa com os seus discípulos, lavou os pés dos seus discípulos, onde ele passou as últimas instruções para os seus discípulos. E era a festa da Páscoa,
em Jerusalém. E Jerusalém era o lugar onde todos os povos iam para celebrar a Páscoa. Então, uma cidade que você pode pensar em 30, 40 mil habitantes, normalmente, nas festas, na festa da Páscoa particularmente, tinha ali 10 vezes, 15 vezes mais pessoas, 500 mil habitantes, 1 milhão de habitantes. E as pessoas desciam, iam a Jerusalém, subiam a Jerusalém com seus animais para oferecer. Então você imagina Jesus nesse lugar, ministrando a Páscoa, comendo com os discípulos, partindo do pão. E você não pode pensar que era um silêncio do lado de fora. Você tem que imaginar que a cidade estava lotada e que Jesus estava lá também para celebrar a Páscoa. Tinha ido de Betânia para Jerusalém. Jesus, tão logo termina de comer com os discípulos, chama-os e vai para o Getsemane. Getsemane é o lugar, Jardim das Oliveiras, que é chamado prensa de azeite, porque ali nas oliveiras se extraía as azeitonas e dali produzia o azeite, mas era um lugar de espremer, era um lugar de apertar, era um lugar de aperto. Jesus escolhe esse lugar para ir com os seus discípulos, e ele sai com os seus discípulos o acompanham. Chegam ao Getsemane. Jesus chama 3 dos seus discípulos e diz assim: vem comigo, nós vamos orar. E sai com Jesus, Pedro, Tiago e João. Mas chega no momento, Jesus, ele deixa os 3 e diz assim, que Jesus se afastou deles com um tiro de pedra. Isso quer dizer 20, 30 metros de distância deles. Então Jesus deixa os seus discípulos e fala: ora, e Jesus se afasta deles por essa distância de mais ou menos 30 metros. E Jesus vai ter ali o seu momento de aperto. E se você olhar e prestar atenção na leitura desse texto, você vai perceber que no Getsemane foi o lugar, ou um dos momentos mais difíceis na vida de Jesus. E se você prestar atenção no relato dos evangelistas, você vai perceber isso no detalhe. Nós lemos em Mateus 26, olha o verso 37. Verso 37 de Mateus 26. Olha o que está acontecendo com Jesus no Getsemane. Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Verso 38. Então lhes disse, Jesus compartilha esse sofrimento com os seus discípulos. Ele fala: a minha alma, Jesus está dizendo, ele está expondo o coração dele para os discípulos que estavam com ele. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus não fez isso quando ele estava lá no deserto sendo tentado 40 dias e 40 noites. Ele não fez isso quando os fariseus, os saduceus o questionavam. Jesus, no momento da sua caminhada, ele expõe o seu interior, como ele está expondo aqui nesse texto. Em nenhum momento Jesus sente tamanha angústia como estava sentindo aqui no Getsemane. E se você for para Marcos, capítulo 14, vai um pouquinho para frente. Marcos, capítulo 14, verso 33. Mantenha aberto em Mateus 26, que nós já vamos voltar para lá. Mas vai em Marcos 14, verso 33. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. Pavor, o teu mestre, o teu Senhor, o Jesus Cristo,
começou a ter pavor no seu coração e a angustiar-se. E 34 ele repete o que está em Mateus: a minha alma está profundamente triste até a morte. Vai para Lucas, capítulo 22. Verso 44. Lucas, como um médico, escreve aqui um detalhe explicado pela medicina. No verso 44, Lucas 22, 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Aqui é um fenômeno que acontece com raridade, chamada reumatidrose. O que é isso? É o ser humano exposto a uma situação de extremo pavor e angústia. É o máximo, o auge que a carne suporta, de angústia, e de medo e de pavor, faz com que saia pelos poros gotas de sangue. Isso aqui está relatado na palavra para nós entendermos o que estava acontecendo com Jesus. Não são detalhes que não nos dizem nada. Nós precisamos entender o porquê que Jesus estava passando isso. O detalhe é que talvez até muitos criticam os discípulos Pedro, Tiago e João, porque Jesus voltou e estava dormindo. Jesus foi orar de novo, quando voltou a segunda vez estava dormindo. E nós costumamos dizer assim: poxa, eles nessa hora podiam ajudar Jesus, e Jesus falou isso para eles, mas o evangelista Lucas relata que eles estavam dormindo de tristeza, eles não estavam dormindo de relaxo. Ao ver Jesus sofrendo, ao ver Jesus em agonia, os próprios 3 discípulos se entristeceram tanto que dormiram de tristeza. Já viu que dormir de tristeza? Mas está na palavra escrito que eles dormiram de tristeza, porque foram impactados com aquilo que eles estavam vendo. Nada com o mestre 3 anos, nunca viram o mestre daquela forma. O que estava acontecendo? Jesus ia morrer no dia seguinte. Jesus ia passar aquela noite preso na casa de Caifás. E essa prisão é uma prisão subterrânea, úmida. Jesus, talvez quando estava ali orando, podia ouvir os passos de Judas chegando com os soldados para o prender. E ele sabia que a partir daquele momento, em menos de 24 horas, ele estaria morto. Isso produziu no coração do Senhor angústia, sofrimento, pavor, tristeza profunda. Mas o que causou de fato tanta angústia em Jesus? Será que era o medo de morrer? Porque ele fala 3 vezes no texto: afasta de mim esse cálice. O problema ali era o cálice. O que tinha esse cálice? Porque Jesus, em nenhuma das suas orações, ele pediu para Deus isso: afasta de mim. Quando tinha uma multidão para segurar, ele não falou: afasta de mim essa multidão. Não, mas naquele momento ele fala: afasta de mim esse cálice. Ele está dizendo: eu não posso suportar esse cálice. Mas o Senhor persevera, lembra de mim e de você, lembra para que ele veio nessa terra. Ele fala: mas seja feita a tua vontade. Mas o que é esse cálice? E se ele falar: afasta de mim, é porque estava perto dele, senão ele não falaria: afasta. Esse cálice estava sendo apresentado para ele naquela hora. Eu quero dizer para a igreja que o cálice não tem nada a ver com o sofrimento físico que Jesus ia passar.
Não tem nada a ver com o sofrimento físico que Jesus ia passar. O Império Romano já dominava naquela época, e os soldados romanos eram conhecidos por seus açoites, pela força, pelo seu castigo e pela forma de morte, que era a crucificação. Mas Jesus não temia o soldado, nem a força do soldado romano. E o problema de Jesus não seria as dores que ele ia sentir. Porque se nós olharmos para a história, nós vamos perceber que logo após Jesus morrer, muitos dos seus discípulos foram mortos como? Crucificados. E nenhum deles disse: afasta de mim. Pelo contrário, eles iam para a cruz, sabe como? Cantando. Estevão, relatado lá em Atos, quando estava para ser apedrejado, a palavra fala que a aparência dele era como um rosto angelical. Estevão não falou: afasta de mim esse momento, eu não vou suportar a dor de morrer apedrejado. Estevão não disse isso. Os que foram perseguidos no primeiro século da igreja, eles eram lançados aos leões, eram queimados vivos, discípulos seguidores de Jesus. E quanto mais a chama ardia no corpo deles, mais alto eles cantavam. Discípulo de Jesus, André, eu quero aqui ler o que André disse, segundo a história. Presta atenção. Ele morreu 80 anos depois de Jesus. E ele fala assim, quando estava se dirigindo à crucificação, no lugar do seu martírio: ó cruz, extremamente bem-vinda e tão longamente esperada, de boa vontade e cheio de alegria, eu desejo e eu venho a ti, pois sempre fui teu amante e sempre desejei te abraçar. André, um discípulo de Jesus. Agora a pergunta que eu quero fazer para a igreja é: será que Jesus era mais fraco que os seus discípulos? Era mais fraco que Estevão? Era mais fraco que os seus seguidores? Igreja? Será que Jesus estava apavorado por causa do sofrimento físico? Então o que é esse cálice na vida de Jesus? Quero dizer para vocês que muitas vezes nós, quando vemos a crucificação de Jesus em filmes, em apresentação de teatros, em peças, aquilo mexe com a gente, mexe no nosso emocional. E nós olhamos para Jesus e falamos: coitadinho dele, sofreu tanto, apanhou tanto. E de fato isso foi um sofrimento para ele, sim, porque não foi fácil suportar o açoite. Mas essa compreensão do Evangelho não me leva à profundidade de entender, e me leva a entender Jesus simplesmente como aquele que, poxa, fez isso por mim, mas ele fez muito mais que sofrer na sua carne. Muito mais que sofrer na sua carne. Enquanto muitas vezes você se emociona com o relato da sua morte, talvez uma visão do Evangelho limitada, você precisa entender o que está por detrás desse cálice, para entender que a morte dele não foi somente um sacrifício da sua carne. O meu corpo seria partido, sim, o sangue derramado, sim, mas o momento de angústia da vida de Jesus foi produzido. E quando você olha para Isaías 53, você vê claramente isso, a descrição, a profecia sobre o sacrifício e a morte de Jesus e aquilo que ele iria passar. E lá em Isaías 53 você vai ver relatado que ele foi desprezado, rejeitado, aflito, oprimido, moído. Isso são sofrimentos de alma. Oprimido é sofrimento de alma. O moído é sofrimento de alma.
satisfeito. E o trabalho da alma de Cristo é a igreja. Nós somos fruto do sofrimento da alma de Jesus. Não somos fruto. Existe uma obra completa feita por Ele. Jesus estaria, pela primeira vez, separado do Pai. Isso era uma das razões que faziam sofrer. Porque antes da fundação do mundo, desde a eternidade, eu sou. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio e o fim. Na fundação do mundo ele estava presente. A palavra fala que ele era o aluno de Jesus, de Deus, e eles formaram o mundo. Façamos o homem. Jesus estava presente na criação. Jesus estava na glória com Deus. Mas pela primeira vez, quando chegasse na cruz, ele iria separar-se do Pai. Ele não poderia ter a comunhão com Deus. E isso era uma das coisas que apavoravam Jesus, porque a sua essência é santa, é pura. Até que ele vencesse a morte 3 dias depois, ele estaria numa condição que ele nunca esteve. Ele deixou a sua glória para descer nessa terra, tornou-se a forma humana para estar aqui, despiu-se da natureza divina. No céu, na glória, Jesus estava sentado no trono, os anjos estavam adorando, os anciãos prostrados diante dele, dizendo digno, dizendo santo, e ele deixou essa condição de comunhão plena e veio passar aqui um tempo na terra para uma obra fazer de salvação, e isso ele fez voluntariamente. Mas o cálice correspondia à ira de Deus. O cálice correspondia à justiça de Deus. E o cálice que tanto o apavorava, o deixava angustiado, era simplesmente um conteúdo dessa ira. E a palavra fala que Deus se ira todos os dias. E Deus anulou a sua natureza. Ele se ira porque Ele é santo. E além de ser santo, Ele é santo, santo, santo. Quer dizer, extremamente santo. E por ser extremamente santo, Ele abomina o pecado. E por abominar o pecado, Ele se ira contra o pecado. Deus vem se irando desde o Éden com o homem. E esse cálice vai se enchendo desde o Éden, desde os dias de Noé, desde os dias de Sodoma e Gomorra. E esse cálice está transbordando de justiça, de ira de Deus contra a humanidade. E esse cálice que Deus coloca as mãos e fala para ele: esse cálice você vai beber. Eu vou derramar a minha ira e a minha justiça sobre você. E aquele santo Jesus ia tomar-se a forma do pecado. Ele ia passar a ter o cheiro do pecado, cheiro de morte, e estar sobre ele. Não é o pecado da humanidade desde o início. O sangue de touros, o sangue de bodes era impossível para perdoar pecados. Então Jesus propõe seu sacrifício. E você abre a palavra em Êxodo, capítulo 34. Você precisa entender que Deus deve cumprir a sua palavra. Êxodo 34, verso 6. E por velar e cumprir a sua palavra, Deus não poderia deixar que essa palavra não fosse cumprida. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Verso 7. Que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado,
O que está escrito agora? Que ao culpado não tem como. Deus está dizendo: o culpado não pode ser inocente, ele tem que ser culpado. Ele está dizendo assim: eu não posso dar convicção, a minha sentença não pode ser favorável àquele que é pecado. E a palavra vai falar em Romanos que todos pecaram, então todos são culpados. E se todos são culpados, o culpado ele não vai poder ter por inocente. Então a justiça do Deus Santo teria que ser exercida em alguém, e esse alguém me representa perante Deus, e esse alguém é Jesus Cristo. Ele assume a minha sentença, ele assume a minha dívida, ele assume a minha cédula e aniquila a minha cédula. Só que isso tem um preço muito alto, que ele precisou receber a punição no meu lugar, ele precisou abraçar a ira de Deus no nosso lugar, a sentença contra nós de morte precisou vir sobre ele, para que nós hoje tenhamos vida. Agora, pode um Deus ao mesmo tempo ser justiça e ser amor? Pode um Deus ao mesmo tempo ser ira e ser amor? Pode. Tanto que a manifestação da justiça é, em primeiro lugar, a manifestação do amor dele. Abra a palavra em Romanos, capítulo 5. Romanos 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele o quê? Salvos do cálice. Nós somos salvos de beber esse cálice, porque Deus provou o seu amor e deu o cálice para outra pessoa beber no seu lugar, e despejou o cálice sobre outra pessoa. Isso é prova de? Prova do quê? Prova de amor. Então Deus é amor e justiça, é amor e ira, sim. Só que Ele amou você e exerceu isso sobre o seu filho. Você entende isso? Ele pegou o que tinha de mais precioso, o seu unigênito, que não havia pecado sobre ele, e exerceu justiça sobre o unigênito, exerceu ira sobre o unigênito. Quando você lê João 3,16, é como se fosse assim: Deus amou o mundo de tal maneira que derramou ira e justiça sobre o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que deu o seu Filho quer dizer isso. Que entregou o seu Filho quer dizer isso. Ele deu o seu Filho para receber a justiça no nosso lugar. Abra a palavra, Salmo 75. Olha o que nós temos no verso 8, sobre o conteúdo desse cálice que nós estamos falando. Salmo 75, verso 8.
Porque na mão do Senhor há o quê? O cálice. Na mão do Senhor há o cálice, cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Aqui, fezes é sentido da borra, aquilo que fica no fundo do cálice, quando desce. Você vê quando você termina de tomar um vinho, suco de uva, fica ali no fundo, essa borra, se chamava de fezes, até as borras, até a última gota, até aquilo que fica no fundo, teria que ser bebido. E a palavra está dizendo que os ímpios teriam que beber. Você pode se seguir. Você quer ver o que tem mais nesse cálice? Isaías capítulo 51. Isaías 51. Verso 17. Isaías 51, 17. Desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebestes, mais uma vez, da mão do Senhor, o cálice do seu furor. Bebeste e sorvestes as fezes do cálice da vacilação. Verso 18. De todos os filhos, nenhum há que guie mansamente. De todos os filhos que criou, nenhum há que tome pela mão. Olha agora o que tem por consequência do furor de Deus. Verso 19. Essas duas coisas que aconteceram, quem terá compaixão de ti? Primeira coisa, assolação. Aqueles que deveriam beber do cálice seriam o quê? Assolados. Sabe o que nós merecíamos? Assolação. E essa era a promessa dos ímpios. Depois, quebrantamento. Depois, fome. Depois, espada. Verso 20. Os teus filhos desmaiaram, jazem nas estradas de todos os caminhos, como no tipo e na rede, cheios do furor do Senhor e repreensão do teu Deus. Nós merecíamos o quê? Fome, espada, assolação. Quando eu não entendo o Evangelho dessa forma, eu não valorizo a obra da cruz, porque eu me acho merecedor de algo. Nós merecíamos isso, porque a palavra está dizendo. Um pouquinho para frente, Jeremias, capítulo 25. Verso 15. Jeremias 25, 15. Porque assim me diz o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho do furor, e darás a beber dele todas as nações a quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que enviarei entre eles. Espada quer dizer justiça. E tomei o copo da mão do Senhor, e dei a beber a todas as nações a quais o Senhor me tinha enviado, e a Jerusalém, e a cidade de Judá, e aos seus reis, seus príncipes, para fazer deles um deserto. Aquele que prova do furor e do cálice, prova do deserto. Espanto, assobio, maldição, como hoje se vê. Mas Deus está querendo mudar a nossa valorização com relação ao seu sacrifício. Amém? Não restringe a obra da cruz, o sacrifício da morte dele, aquilo que simplesmente você enxerga, que você ouve. Entenda que nós estamos enquadrados em todos esses versos, que a maldição estava sobre nós. Mas a palavra fala aqui
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque todo aquele que fosse pendurado no madeiro seria o quê? Quando essa palavra de Jeremias, capítulo 25, verso 18, é lançada sobre a sua vida, o sangue dele te livra dessa maldição de alcançar. Glória a Deus. Aleluia. O sangue dele, a perseverança dele no Getsemane, por 3 vezes, precisava pedir para Deus afastar. O deserto, a humilhação. Quando você entende tudo isso, você entende que ele se fez maldição, que o justo morreu pelo justo, que o santo pelo pecador, que o limpo pelo sujo. Queridos, quando você entende que a palavra fala que nós somos cheiro de vida, é porque um dia precisou chegar à morte. Precisou chegar à morte para que nós hoje pudéssemos chegar à vida. Sabe como o filho pródigo voltou para casa? Ele era apacentador de porcos. Ele voltou para casa cheirando porcos. Mas ali no cheiro dos porcos, do animal, ele voltou podre pelo pecado. O cheiro do filho pródigo era podre. E nós, antes de abraçarmos a Cristo, cheirávamos morte. E o Senhor, quando te chamou, quando te resgatou do reino das trevas para o reino de luz, te deu um banho da palavra de Deus com uma água que limpa, colocou sobre tua cabeça uma coroa, trocou as suas vestes, pôs uma sandália nos teus pés, fez uma limpeza na tua vida. O bom perfume de Cristo hoje faz parte de você, da tua vida, porque Ele trocou, nos renovou. E hoje nós podemos exalar o cheiro de Cristo, porque Ele assumiu essa condição no nosso lugar. O Salmo 116, a palavra diz assim: o que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que me tem feito? E ele começa a dizer algo. Eu queria que vocês abrissem lá, Salmo 116. Ele começa a relatar o que ele poderia dar a Deus por todos os benefícios. Salmo 116. E olha que coisa maravilhosa. A primeira coisa que ele diz, o que ele poderia dar a Deus? Que darei ao Senhor, verso 12, por todos os benefícios que me tem feito. O que está escrito no verso 13? Tomarei o cálice da salvação. Presta atenção. Ele tomou o cálice da ira para entregar a tua mão o cálice da salvação. Amém? Hoje, em vez de você segurar o cálice da ira, hoje você segura o cálice da salvação. Ele troca a condenação por vida eterna. Ele troca. E te dá algo hoje, nessa noite, e te deu no dia que você abraçou como o Senhor e Salvador, algo maravilhoso. O que darei ao Senhor? Eu tomarei o cálice da salvação. Mas isso é maravilhoso. Isso é a demonstração do amor de Deus. Nós não suportaríamos o que Ele suportou, não fisicamente, nós não suportaríamos o castigo de Deus. Mas o castigo que nos trouxe a paz estava sobre. O castigo que te trouxe a paz. Você tem paz hoje, porque alguém foi castigado no teu lugar. E o castigo dele te trouxe a paz. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si a nossa
enfermidades, as nossas dores. Hoje nós só colhemos o benefício da cruz. Hoje nós só colhemos o benefício. Então eu lembro que o Getsemane foi o início da obra que se concluiu no Calvário. Iniciou-se no Getsemane o seu sofrimento e consumou-se no Calvário. E quando ele disse: Pai, está consumado, o Senhor derrama sobre ele tudo isso que nós acabamos de falar. Ele bebe, ele sorve até a última gota do pecado da humanidade. Quero dizer para vocês: não fique se acusando pelos teus pecados que ele já pagou. Não fique se acusando, se cobrando. Se você confessou, se arrependeu e deixou, a palavra fala que ele lança no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais. Ele já pagou, ele já conquistou, ele já bebeu. Nós não precisamos mais beber. Porém, ainda haverá um julgamento. E nesse julgamento, ele derramará o seu cálice. E a palavra lá em Apocalipse vai dizer isso. Ele vai derramar o seu cálice, se você puder abrir comigo. Apocalipse capítulo 15. Apocalipse capítulo 15, verso 7. E um dos 4 animais, está falando aqui das últimas pragas, deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, que são os 7 cálices de ouro, cheios da ira de Deus, que vive para todo sempre. Mas será para 16, 6. Apocalipse 16, 6. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste sangue a beber, porque disso são merecedores. Aqui está dizendo aqueles que vão merecer o cálice. Quem vai merecer o cálice? Verso 9. E os homens foram abraçados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Aqueles que não se arrependeram, aqueles que não entregarem a sua vida a Cristo, ainda passarão por esse momento. Você quer ver isso? Confirmando em João capítulo 3, e já para encerrar. João capítulo 3. João 3, 36, um dos versos mais lindos. João 3, 36. Último verso do capítulo 3. Aquele que crê no Filho, aquele que se arrependeu, aquele que se tornou o Filho de Deus, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho, que não se arrependeu, que não entregou a sua vida a Cristo, não verá a vida. O que está escrito agora? Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Permanece. Apocalipse 15, 16. Permanece. Aquele que tem um filho tem a vida eterna. Aquele que não tem um filho permanece debaixo da lei. Sobre a tua vida, o que permanece? E aqui eu quero dizer para você que, não quero dizer se você é evangélico, se você é frequentador da igreja. Aqui está dizendo de aqueles que creem no Filho, que a palavra fala em João capítulo 1, todos aqueles que o receberem, Deus o direito, o poder de serem feitos
cristão, um discípulo de Jesus, aquele que renunciou a esse mundo, aquele que renunciou a sua carne, aquele que toma todo dia a sua cruz, aquele que é o servo verdadeiro do Deus Altíssimo. Esse tem a vida eterna. Mas aqueles que são mornos, que estão brincando de evangelho, que estão em cima do mundo, que estão com o pé no mundo, com o pé na igreja, que não se entregaram verdadeiramente a esse evangelho, o texto está dizendo que sobre eles a ira de Deus permanece. Então hoje, nessa noite, eu quero que você entenda, pergunte para o teu coração, o que permanece sobre a tua vida? O que está sobre você? Quero que você nessa noite saia daqui em nome de Jesus, compreendendo o que aconteceu no Getsemane. Judas chega, o beijo, entrega ele os soldados, ele joga na prisão na casa de Caifás, é levado ao julgamento, é crucificado no dia seguinte. Ao terceiro dia ele ressuscitou, as ânsias da morte não puderam segurar, e hoje ele vive. Hoje ele vive. Ele sonda o coração da igreja. Ele está dizendo: eu não quero que sobre essa igreja, eu não quero que sobre essas vidas que estão sentadas aqui, a minha ira se manifeste, porque eu já manifestei no meu filho. Eu quero que sobre essa igreja o meu amor, o meu perdão prevaleça. Então, meu irmão, se você precisa se arrepender, se arrependa rápido. Se você precisa voltar para o caminho do Senhor, volta rápido, para você não precisar beber desse gás. Ele já pagou o preço, ele já suportou, ele já se tirou bruxa do seu lugar. Por favor, então nós não precisamos passar por isso. Fique em pé para orar com os irmãos. E você fecha os olhos, e você, nessa noite, examine o teu coração. A palavra fala: examine-se o homem a si mesmo. Eu não sei a tua história, se você tem 5 anos, 2 anos, 10 anos, 15 anos, ou se você é recém-chegado, ou se você ainda não abraçou Jesus. Eu não sei o teu coração, mas eu sei uma coisa: hoje você precisa estar na cruz do Senhor. Porque a palavra fala que os que são de Cristo crucificaram a sua carne com seus desejos e paixões. Hoje você precisa crucificar a tua carne, crucificar o teu eu, renunciar e se aceitar o chamado do verdadeiro discipulado, da verdadeira caminhada. O caminho de Jesus é estreito, a porta é apertada. E hoje você precisa estar nesse caminho. Eu não vou chamar ninguém em frente, mas se tem alguém desviado, afastado dos caminhos do Senhor, volta rápido. Volta rápido. Volta ao primeiro amor, se você esfriou. E se você ainda não abraçou Jesus como teu Salvador, nessa noite, faça isso. Entregue a tua vida a Ele, para que você colha os benefícios do sacrifício de Jesus. E todas as vezes que você lembrar do Calvário, todas as vezes que você lembrar do monte e da cruz onde foi crucificado, que você remete os seus pensamentos primeiro ao Getsemane, e você comece a entender onde começou a extrema angústia e o motivo real que ele estava sofrendo. Ele estava sofrendo comigo e por você, na sua mão. Obrigado, Senhor, Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos livra da justiça e do juízo e da ira de Deus. Isso prova o quanto Deus ama nossas vidas,
Vamos chorando a cada um desses que estão aqui nessa noite, Senhor. É muito grande o teu amor pela humanidade, porque ela não fez nada para merecer esse amor. Essa humanidade que nós costas para o Senhor desde o início, e o Senhor estendeu as mãos para nós. Tudo que o povo de Deus, tudo que as pessoas fizeram, desde o início foi dizer não para o Senhor. O Senhor disse sim a nós, que é um povo que não se chamava pelo teu nome, tu disseste, eis-me aqui. Eu quero te agradecer pela tua graça manifestada. Que os teus filhos sintam o teu abraço nessa noite, sintam o teu amor nessa noite, entendam o tamanho da obra da salvação nas nossas vidas. E que entendendo tudo isso, Senhor, proclamo, Senhor, nessa noite, que nenhum dos teus filhos abandone a caminhada, porque diante de tal maravilhosa obra, não há circunstâncias, não há enfermidades, não há lutas que venham nos afastar do amor do Senhor. E por isso Paulo disse: nada pode me afastar do amor de Deus que está em Cristo, nem a morte, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nem a fome, nada poderá me separar, porque aquilo que tu fizeste é tão grande e maravilhoso. Senhor, quebranta o coração do teu povo, quebranta, Senhor, para amar mais a tua palavra, Senhor, porque tu deste e fizeste tudo por nós. Senhor, abençoa os teus filhos, peço que a tua graça e tua misericórdia os alcance, e por constranger o teu amor, faça os teus filhos que precisam se arrepender nessa noite, fazer isso de uma forma definitiva, genuína e verdadeira. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém.